Olá, empresário e empresária do trabalho temporário e da terceirização. Bem-vindos a mais um Podprestem. Eu sou o Vander Morales, presidente do Sindeprestem e da FENACERT. E hoje eu recebo aqui o nosso vice-presidente institucional da FENACERT, o Hermínio Alves de Lima Neto, para a gente falar sobre um tema que tem gerado muitas dúvidas nos nossos empresários, que é a reforma tributária. A gente tem recebido aqui muitas consultas de empresários e de empresárias com dúvidas com relação à reforma tributária, principalmente naquilo que vai acontecer, né, Hermínio? Nós tivemos aí o objetivo da reforma, que era baixar imposto, simplificar. Me parece que a coisa não está tomando muito esse rumo, né? Já são aí 512 artigos, 21 tabelas, enfim. Me parece que as exceções também acabam tirando um pouco o objetivo da reforma, que era também baixar os impostos, né? Então, a gente vai aqui debater, trocar ideias sobre o que nós já fizemos e o que nós podemos fazer. Bem-vindo, Hermínio. Muito obrigado, presidente. É uma honra estar aqui, né, com todos vocês, com todos os nossos associados, né, e estão aí apreensivos do que vai acontecer com a reforma. Eu acredito que você deu a introdução, né? A reforma está mostrando para a sociedade que ela é muito burocrática, tá? E é isso que a gente vai tentar aqui esclarecer com os nossos associados o que ela está propondo. Eu fiz aí um resumo do resumo, que, como você mesmo disse, tem quase 520 artigos, tá? É muito grande, tem muitas opções. Bom, nós estamos falando de uma reforma, né? Reforma tributária no Brasil, que não se mexe há muito tempo. Então, é uma mudança radical, né, de tirar vários impostos para se colocar em dois apenas. Um, mais ou menos, que é o imposto seletivo. Então, nós vamos passar rapidamente, eu peço a você, o Vander, a gente vai comentando esses artigos, mas é rapidamente o que eu selecionei dentro da reforma, o que pode interessar aí aos nossos associados. Tá bom? E lembrar, né, Hermínio, que nós trabalhamos muito nessa fase de debates com relação à desoneração, né, ao creditamento da folha, né, para a nossa folha ser usada como insumo. Esse foi um ponto que nós levamos bastante, né? Você, principalmente, você ficou muito tempo lá no Congresso, né, passou semanas lá, né, nessas conversas, tentando convencer os parlamentares, com base até nesse estudo, né, que nós fizemos aí com a consultoria LC, a 0DX, né, para a gente mostrar o que é o nosso setor, o que a gente emprega. E a conclusão, né, que nós chegamos que 90% da mão de obra que a gente emprega hoje, ela tem pouca qualificação e ela ganha até 2 salários mínimos, que é o pessoal hoje com carteira assinada. Então, isso mostrou que o emprego com carteira assinada está no nosso setor, né? No setor terceirizado, né, Hermínio? E já reconhecido pelo próprio governo. Depois você vai comentar a respeito disso, né? Exato. De uma reunião que nós tivemos tete a tete com o relator da reforma lá em Brasília. Pois bem, mano. Então, tá aí. Qual que é a função da proposta da reforma? É criar os dois impostos somente. O IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que é o que vai pertencer aos estados e os municípios, tá? E a contribuição sobre bens e serviços, que vai ser do governo federal. Tá? Então, nós vamos ter basicamente 2 impostos no Brasil. E o seletivo, que todos já sabem, o seletivo é aquele que vai taxar o álcool, taxar essa discussão aí da arma, etc. Então, olhando assim, está muito bem resumido, tá? Vai extinguir, tá? E eu acho que isso é uma parte importante que você pode até comentar, tá? Todos esses impostos aí que dão um trabalho enorme para nós, dizem aí estudos que são quase 30 horas por mês só para você administrar esses impostos. Então vai ser extinguido o PIS, o COFINS, tá certo? O ICMS e o próprio IOF, ou seja, estão tirando esses impostos e criando 2. Só a parte da Previdência que é tratada à parte. Tá? Qual que é aqui que eles falam que é uma trava que está se criando? A reforma não propõe aumento de carga.
Esse é o objetivo maior, esse é o discurso maior. Não tem aumento de carga. Então, ele tem uma trava que toda vez que tiver aumento de carga, tá certo? Ou diminuição, isso vai ser reestudado. Isso aí é um artigo que fala da trava. A base de cálculo é tudo, praticamente tudo, tá? Até juros que você cobrar, é base isso, com algumas exceções, né, que nós vamos ver lá na frente. Um caso que acontece muito com a nossa atividade, né, que é a prestação de serviços com equipamento, tá? Nós vamos ter aí que é uma questão que nós vamos ter que acompanhar muito, muito próximo, porque a ideia é ter a maior alíquota sobre isso. Então, o setor de limpeza, por exemplo, setor de vigilância, pode ter uma alíquota muito maior aí, se você presta os serviços simultâneos. Bom, qual é a grande função da reforma? É exatamente isso, que você vai recolher o imposto no local, né, da prestação de serviço. Tá? Então, se o serviço é prestado lá em Fortaleza, é lá que você vai pagar o imposto. Que eu acho isso muito bom, porque a riqueza está sendo gerada lá. Então, o que ela diz é exatamente isso, quer dizer, o imposto é no destino, não mais onde se fabrica. Então, essa é a grande mudança e que é o IVA de todo mundo, a proposta do IVA de todo mundo. Aqui é mais ou menos para dizer como é que a reforma trata a questão da pessoa física com a pessoa de prestação de serviço. No nosso caso, como nós vamos prestar o serviço no local, então a pessoa vai estar lá prestando serviço. Então, está enquadrado aí no recolhimento do imposto. A base de cálculo, né, mais uma vez, aí tem uns exemplos, né, que você vê como é tudo, né? E aí, só no final, que exceto expressamente aqueles que são excluídos, que tem alíquota zero, 40% e tal, que nós vamos ver lá para frente. Mas através lá, juros, multas, tudo que você cobrar, você vai pagar o imposto. Ou seja, é a nota fiscal. Aí que tá. Cada estado e cada município, tá? Eles vão poder ter a sua própria alíquota. É lógico que você tem uma alíquota referência, que é a alíquota federal, que é a que nós estamos discutindo aí, em torno de 25%, 26%, 27%. Tá? Mas cada estado, o estado quer colocar o ISS a 2%, ele vai colocar. Só que vai estar isso dentro do IVA. Entendeu? Então, e mais ainda, né? O município, ele pode até ter um IVA maior. Isso por isso que uma atuação, inclusive política, no próprio município agora vai ser importante. Porque de repente eles votam um alíquota maior aí, que é muito difícil, né? Porque com essa guerra fiscal aí, a tendência é ter uma alíquota menor, né? Esperamos. Então, o que eu estava dizendo, a alíquota de referência, né? Vai ter uma alíquota de referência que vai ser baseada pela União, e quem vai determinar quem vai equilibrar esta alíquota vai ser o Senado Federal. Então, isso é muito importante, porque vai ser uma discussão aberta, uma discussão política, e vai ter muita transparência para determinar isso. Bom, aí, né, tudo isso poderá ser compensado, aquilo que não há cumulatividade. Agora, toda a reforma é não cumulatividade, tá certo? O que é mais importante é que você vai poder agora compensar esse imposto, né, no recolhimento da sua parte, coisa que não existia. Quer dizer, essa foi a grande vantagem para o setor, principalmente o setor de serviço, né? Grande parte do setor de serviço estava na não cumulatividade, né? Tinha uma alíquota muito alta, tá? Aqueles que continuaram na cumulatividade foram beneficiados. O nosso setor, por exemplo, foi muito prejudicado com a mudança, né, do PIS e COFINS para não cumulatividade. Isso aqui é importante porque é o seguinte, ó, qualquer projeto que você for mexer na alíquota, tá certo? Ele vai ter que estar acompanhado de uma estimativa do impacto. Isso aqui é uma trava enorme para a sociedade, porque quem tem os números de estudo é o governo. A sociedade não tem o número da arrecadação, etc. Então, você pensar no projeto hoje, você vai ter que estudar qual o impacto que isso vai ter, tá? Na reforma, na alíquota, né? Também aqui é uma trava. Aqui não existe uma alíquota definida, né? A alíquota vai ser definida, como eu disse, ao longo de muitos anos. A reforma vai terminar de ser implantada em 2033. Já começa em 2026, mas em 2033.
Então, a proposta que se pensa é essa aí, 26,5%. Já estão dizendo em 27%, por causa da introdução na última hora, né? Aliás, do debate que atrapalhou todas as outras propostas, né, dentro do Congresso Nacional, que foi a ideia da questão da carne, da introdução da carne na cesta básica. Então, já estão dizendo que a introdução dessas proteínas, não é, a taxa já vai em torno de 27%. Aqui é interessante falar qual é a visão do governo, tá vendo? 8,8% é para a CBS, para a contribuição que é da parte federal. E o 8% da parte dos estados e municípios. E o 17,7% para o IBS, tá vendo? Aqui você já vê a distorção, 17% vai para o governo federal. Quer dizer, isso também é uma informação apenas, né? Tudo isso vai ser debatido. Ainda não é definitivo, né? Porque vai ter que ser debatido no Senado também, né? Tudo. Essa vai ser além do Senado, ainda tem Tribunal de Contas, tem uma série de a Receita Federal vão entrar. Vai ser um debate público muito interessante. E esse foi o problema da reforma, né, Wander? Você acompanhou muito bem lá. Anteciparam a discussão da alíquota e o principal foram deixando para lá, né? Yeah. Todo mundo queria falar da alíquota e a reforma, com 520 artigos, tem muita coisa para se debater. Bom, então está aqui, ela começa em 2027 já, e a ideia é você ter uma alíquota do IVA, tá? O IVA, só para entender, eu sei que todos já sabem, mas o IVA é um nome que se dá, né, ao imposto dual, né, imposto que é o nosso caso aqui, a CBS e o IBS. Então, quando você fala no imposto, você usa o termo IVA, porque o IVA é um termo que se usa no mundo todo. Mas o nosso IVA é o IBS e o CBS. Então, a ideia é começar com 0,05. E qual que é essa ideia? Exatamente para você saber qual é a base de cálculo que você vai atingir. É até bom isso para você realmente calibrar qual vai ser essa alíquota. Se nós arrecadarmos muito, que é o que se espera, porque a proposta aqui é pegar informalidades. Hoje todo mundo sabe que mais de 50% não paga imposto nenhum. Se a reforma conseguir cobrir também esse setor de informalidade, com certeza vai aumentar a arrecadação, e isso, né, é o que se propõe o governo e o próprio Congresso para diminuir a alíquota. Então, esse inicial aí do 0,5 é só para ter uma... Tá? Aqui, rapidamente, só para mostrar como é que vai ser um exemplo, né? Porque só esse tema aí da alíquota, você tem 5 páginas da proposta. Então, só para ter uma ideia, tá vendo? A fixação do CBS em 2027 e 2033, tá? Vai ser observado, né, dentro do período 2030 a 2033, dentro do período 2027 a 2033. Ou seja, a média da arrecadação é que vai determinar, tá? Então tá aí, que diz respeito à fixação de 2034 a 2035. Isso é só para dar um exemplo, porque tem muito, isso vai até 2033, né? Porque 2035 já vai estar implantado. Bom, em 2026 também eles vão aplicar, né, uma alíquota na CBS de 0,9%, que é uma alíquota maior do que aquela de 0,4%, que é do imposto, que também é o mesmo critério, que é o critério de saber qual é a base. E aí vem também, novamente, aí a questão dos cálculos, né, 2027, etc. E aqui, depois é uma proposta aí que também que eu não entendi, porque eles vão reduzir 0,1% percentual ao mês, tá, dessa alíquota. Mas isso é da transição, né? Da transição. Porque ela começa em 2026 já. 2026 já começa com essa alíquota. 0,03 lá. Então, e aí ela vai substituindo e vai diminuindo uma e vai aumentando outra. Vai equilibrar até chegar no... E chegando em 2027, 2028, eles propõem a voltar com 0,1, não sei como é que vai ser feito. Se você não chegou na taxa ideal ainda, como é que você já vai diminuir? Talvez seja baseado na arrecadação. Bom, aqui também é outra trava, né? Você tem um teto de referência da União, tá? Que vai ser no início, a média de 2012 a 2021. Você vê que até 2021 nós vamos estar calibrando essa alíquota, e isso é o debate no Senado. A Receita
e o Tribunal de Contas vão estar passando para o Senado as informações e eles vão tomar a decisão da alíquota. Então, vai ser um trabalho importantíssimo de acompanhar isso. Tá bom? Aí, né, mais uns anos que vai indo. Bom, aqui é só para comentar que tudo isso vai ser administrado pelo comitê gestor, que é a maior briga com os governadores. Tá? Os governadores acham que esse comitê gestor, governadores, prefeitos, acham que vai estar na seara deles de administrar. Eles vão ter realmente uma ingerência muito grande, apesar de ter diminuído bastante, né? Mas ó, você vê, ó, eles vão determinar as obrigações acessórias, a diferença, eles vão fazer esse estudo e propor. E aqui, inclusive, nós até propomos isso, conversamos, teve outros setores que propuseram também, podia ter aqui um representante empresarial, né? Porque o grande problema da burocracia de imposto qual que é? É exatamente o excesso de normas. Todo dia baixa uma norma, só você viu hoje aqui. A Receita todo dia baixa uma norma. E isso aqui gera. Então, tendo um representante empresarial lá, pelo menos pode chamar a atenção deles. Oh, gente, peraí, vocês estão atrapalhando o nosso negócio. Tá? Mas eles não querem, porque isso só trata de secretários da Fazenda, representante do governo, etc. Vamos tentar, porque existe uma proposta nesse sentido. Tá? Aqui a questão de profissional ligado, né, as personalidades do... Aqui é o seguinte, importante também, tá? Nós até debatemos. Toda empresa vai ter que ter um cadastro federal. Vai ter que fazer um cadastro para ela participar desse processo, tá? E aqui o que tem que chamar a atenção bem é o final ali, tá vendo? Tá? É cada... Ou seja, cada empresa vai ter que fazer, até a transição final, serão 2 contabilidades que a empresa vai ter que fazer. 2 contabilidades. Uma com o imposto da reforma, os 2 impostos, e o outro, o que é atual. Que está fazendo exatamente isso. E aí a identificação, então você vai ter um cadastro único, né? Todo mundo vai ter um cadastro único. Isso durante 9 anos. Durante 9 anos, até 2000. Não, 2033. Não, você para função, por quê? Porque tem uma ligação, vai ser tudo eletrônico, certo? Tudo via internet. Então, quando você faz o cadastro, você emitiu uma nota, essa nota já está lá no cadastro. Até porque vai haver uma divisão dos impostos no município e os estados. Então vai ter um controle total da tua empresa. E aí, não está aqui, vou ver se é mais para frente, mas o importante... isso aqui, ó. Todo mundo vai... Por que vai ser a exigência do cadastro? Porque o CNPJ agora vai ser isso aqui, ó. É um domicílio tributário eletrônico que já temos hoje. Tá, mas agora vai ser obrigatório. Ou seja, você vai ser intimado, você vai ser convidado a prestar crédito, tudo via sistema. Tá? Por quê? Exatamente para fechar isso. Então, isso aqui é um negócio importante de se preocupar. Tá? Tem que começar a fazer desde já e já. E parece que isso já está na nota fiscal, não sei se você pode confirmar. Na nota fiscal hoje já tem o domicílio eletrônico. Já é tudo, todas as notas fiscais hoje já são eletrônicas. Não, o seu domicílio, você recebe intimação da tua empresa ou é via tudo? Não, tudo via eletrônico. Dificilmente hoje você tem a presença física de algum fiscal, alguma coisa. Todas as divergências são enviadas eletronicamente para você prestar esclarecimento. Isso tanto na parte trabalhista como na parte tributária. A parte trabalhista também? Também. Bom, e agora então... Mais ainda, porque agora só vai ter isso. Tá? Bom, aqui é só para informar que as empresas do Simples não estão participando, tá? Elas vão ter um regime dela diferenciado, mas se quiserem participar, vão poder se beneficiar dos créditos. Tá? Aqui os condomínios, que acabaram, que era uma dúvida muito grande no início da reforma, lembra? Aquelas entidades não... Que era uma preocupação aqui, que tem muita empresa que só presta serviço para condomínios. Então, isso também já foi solucionado. Tá resolvido, não vai ter, tá? Eles colocaram lá, que é bom pensar nisso, colocaram algumas observações. Quer dizer, o condomínio está fora, desde que... Isso aqui, ó. Tá? Se ele for entrar no sistema, porque também é opção do condomínio, como é opção da microempresa, da pequena empresa, optar pela nova, porque aí ele pode ter crédito. Então, se a empresa tem bastante crédito, ou seja, faz muita negociação, talvez seja mais vantajoso entrar no sistema atual.
A mesma coisa é o condomínio. Só que aí você viu, estão cobrando taxa sobre taxa, etc. E aqui que vem o pulo do gato, tá vendo aqui, ó? Se o condomínio, tá, tiver valores que eles cobram que for abaixo de 80% da receita, tá, ele vai pagar porque eles entendem que o condomínio tem que ter no mínimo gasto com o condomínio de 80%. Então isso aqui eu acho que vai ser uma discussão muito grande, porque o condomínio vai ter que entrar. Por que eles estão achando isso? Se você tem 80%, abaixo de 80%, tá, você pode estar fazendo negociações com fornecedores. Quer dizer, aí está dando até entender, porque na verdade seria acima de 80%, né? Porque 80% é o custo que você tem no condomínio, mas você contrata limpeza, vigilância, etc, etc. Se você contrata a empresa, você tem crédito. Então, o que eles estão entendendo? Abaixo de 80% é que você tem os seus funcionários direto e etc, etc. Então, é um entrave que tem. Mas o condomínio, a princípio, não vai pagar. Bom, as operações de bens e serviços é de acordo com que é o mesmo negócio da receita total. Os créditos de proporção e tal. Isso aqui é só para dizer em relação ao condomínio. Aqui é aquilo que é a base da proposta, né? Que é você se apropriar, tá, do crédito dos impostos que foram recolhidos. Quer dizer, aí é o grande debate, né, Wander, que acontece, nós tivemos várias vezes isso. O secretário da Receita fala que o setor de terceirização vai ser muito bem beneficiado, né, na medida em que ele vai poder se creditar do imposto que foi pago anteriormente, que hoje ele não se acredita. Logicamente que aqueles setores que ficaram na não cumulatividade, tá, vão ter uma taxa muito maior. Agora, nosso setor que ficou na não cumulatividade, os setores que ficaram na cumulatividade, tá, vão ter uma taxa maior, porque eles ficaram em 3% e nós fomos para 6%, né, e 7%. No total... No total 9,25%. Tem mais. Esse é um trauma que o setor carrega, o Hermínio, quando acabaram com o regime cumulativo, né, e passaram o nosso setor para o regime não cumulativo. Então foi um aumento de carga tributária, nós saímos desses 4,65 para 9,25. Então foi um aumento brutal de carga. E eu lembro que quando saiu essa lei, colocaram que as empresas que tinham mão de obra intensiva, elas teriam uma folha desonerada. Acho que foi a primeira vez que se falou em desoneração de folha. Isso lá em 2003. 2003, 2002, por aí. 2002, 2003. Então, assim, mais de 20 anos, né? E nós estamos falando agora em desoneração de folha novamente, mas que para o nosso setor, esse é um trauma que a gente carregou até agora, porque não teve essa desoneração, foi aumento de carga. E também não está compreensível que isso que foi falado, que o nosso setor vai se beneficiar, porque o objetivo da reforma é a não cumulatividade plena, né? Então isso você considera que você vai poder abater tudo, né? Você vai poder abater tudo. Então você pega o total da nota fiscal e você abate. Pô, ótimo. Então, se você vende para quem tem uma indústria, uma cadeia produtiva longa, aliás, se você tem uma cadeia produtiva longa, então normal que você vai abater os 100%. Para quem tem uma cadeia produtiva curta, isso pode não funcionar. Isso pode não funcionar. E esse eu acho que é o grande temor, que isso cedo ou tarde pode bater no emprego. Essa é uma discussão, né? O que o API fala? Que se as empresas tomadoras de serviço, tá, elas vão ser incentivadas a contratar serviços e não mais mão de obra. Contratar funcionário direto. Por quê? Porque ela se beneficia do crédito. Com a contratação de funcionários direto, ela não vai ter. Quer dizer, a proposta de não cumulatividade aí é o seguinte: você só vai poder ter crédito, se antes, na cadeia produtiva, alguém recolheu. É por isso que a discussão da desoneração da folha, que é a nossa proposta, por no final, é difícil. Por quê? Porque a folha de salário não tem crédito, não paga imposto. Então, e para o nosso setor, esse insumo é o maior, 70%, basicamente, da receita das empresas é folha de pagamento, o que não abate.
Por isso que essa reforma não foi feita por emprego. E esse é o grande perigo. Porque nós empregamos a base da mão de obra hoje com pouca qualificação. Toda essa mão de obra hoje está no serviço terceirizado. É quem assina a carteira. Porque hoje nós temos em salários mais altos, né, Hermínio, acima de R$5.000, por exemplo, que a gente está vendo no mercado, tem uma pejotização aí muito, muito grande. Então, assim, o emprego com carteira, com direitos, tá no nosso setor, para os empregos com pouca qualificação. E o que isso é muito importante para o país, porque a economia só vai girar se essas pessoas estiverem na formalidade, se elas estiverem com emprego formal. Porque com o emprego formal, elas vão ter acesso ao crédito e vai fazer a economia girar, vai ter o consumo, né? Vai comprar geladeira, o fogão, a TV. Contribuir para a Previdência, né? Contribuir para a Previdência. Então, esse é um problema que o nosso estudo, né, Hermínio, que nós levamos lá nas 2 audiências públicas que nós fomos convidados a participar dentro da reforma tributária, nós mostramos isso para os parlamentares e para a sociedade, né, da importância do setor. Sem considerar, né, que aquilo que falaram lá, cada um que ia lá falava que empregava não sei quantos milhões, aí fizeram a conta e já tinha mais de 200 milhões de pessoas empregadas. Tinha mais do que a população. Tinha mais do que... Então, assim, não independente disso, eu acho que todo o setor tem a sua importância, e esse é um outro ponto que a gente viu muito na reforma, né? Não o espírito coletivo, né, Hermínio? Assim, cada setor tentando resolver o seu problema, empurrar talvez uma alíquota maior para outro setor, porque acha que o outro é menos importante, eu sou mais importante. Então, assim, sem entrar no mérito de quem é mais importante, de quem é menos importante, o fato é que o emprego formal, com baixa qualificação, até 2 salários mínimos está no nosso setor. Isso já, o próprio governo já reconheceu isso. 80% da formalidade. 80% da formalidade está no nosso setor. Até 2 salários mínimos. Você mesmo ouviu isso de um deputado petista da Gema, né? Então, aí, qual que é a questão aí? É exatamente isso, né? Porque nós estamos debatendo agora a regulamentação do pessoal de plataforma, né? E eles estão jogando nessa regulamentação aí... Plataforma, você fala dos aplicativos, né? O da iFood, etc. Da vida, eles estão falando em formalidade, né? Em direitos. E esse debate, até a esquerda, o PT, tem assumido isso, tem propostas nesse sentido. Então, aí é o seguinte, até onde vai o emprego formal, né? E você vê que é um processo que nós temos pela frente muito grande. Ou seria até bom para o nosso segmento, porque vai ser praticamente, né, o segmento que vai empregar formalmente. Concorda? Porque esse pessoal, os 80% que vão estar dependendo desse emprego, porque os outros 10% estão sendo PJ. Então, talvez o nosso segmento, e essa é a dificuldade que nós temos, né? Isso, você acompanha há muito tempo, a gente vem tentando mudar essa imagem do setor, dizendo que o nosso setor é o único que precariza, né? E que não é verdade, e a gente está quantos anos tentando vender essa ideia. O grande problema do nosso segmento, Wander, é que existem problemas dentro do Congresso Nacional, dentro dos tribunais de justiça, com as terceirizações. A empresa que não conseguiu cumprir, etc, etc. E qual é o nosso debate lá? O debate, primeiro, a contratante cumpriu com a sua parte contratual, manteve o equilíbrio contratual, não é? Pagou em dia, porque a primeira coisa que você fala, o culpado é a empresa que não pagou, e etc. E esse pessoal de limpeza e Copa, entra e sai 10, 20 vezes em cada gabinete. Lá no Congresso, você vê isso. Então, mas, Hermínio, eu acho que essa questão do setor ser visado como foi no passado, com precarizador, tudo, na minha opinião, isso acabou. Depois da reforma trabalhista, isso acabou, porque a própria reforma ela trouxe garantias duplas, né, para o trabalhador no que tange principalmente a segurança e saúde no trabalho. O que a gente vê são alguns casos pontuais, alguém que ainda não tem um entendimento correto da lei, uma lei nova,
né? A reforma trabalhista é nova, tem uns 5, 6 anos, e uma lei até ela atingir a sua plenitude, ela leva aí muitos anos até as pessoas entenderem, compreenderem, né, e utilizarem tudo que a lei diz, às vezes leva tempo. Então, eu acho que, na minha opinião, essa questão, e a gente sentiu muito isso, né, Hermínio, nos debates lá no Congresso, dentro do Congresso, com diversos atores, aí diversos seminários que nós participamos sobre reforma tributária. Eu acho que essa pecha que a gente carregou durante muito tempo, isso não existe mais. Você mesmo falou aí agora, né? Você tem o trabalho aí por aplicativos que não tem direito, que isso daí... Aí foram ver que o serviço terceirizado era o que mais tinha direitos, porque já era emprego formal antes da lei. Antes da lei ele já era emprego formal, com carteira assinada, com... E que o pessoal contrário, né? A coach da vida, os centrais sindicais, sequer leram a lei 6.019 hoje, né? Que ela foi modificada pela reforma trabalhista. Mas continuando então aí, Wander, é o seguinte. Bom, então está aí os créditos, né, que você vai ter. Aí como vai ser feito o aproveitamento, a nota fiscal. Aqui é uma diferença do consumo pessoal. Aqui é um ponto importante para o nosso segmento. Quer dizer, a diferença entre consumo pessoal e o consumo na prestação de serviço. Porque a grande evolução do nosso setor foi aqui, né? Agora foi colocado na última hora, graças a um trabalho importante lá de um membro do grupo de trabalho, que foi o deputado Luiz Gastão. Ele acabou colocando. Não conseguimos colocar porque ele defendia a nossa proposta, que era a folha de salário como crédito. E aí ele conseguiu colocar pelo menos essa parte aí do... os 5 anos aqui, você sabe que se você tiver direito ao crédito, se você não compensou, vai continuar, né? Depois de 5 anos, se você não compensar, você vai perder, tá? Ele prescreve. É bom falar isso aí. Então, o fornecimento oneroso e tal do mercado, o que é? Que é o nosso caso, ó. Os bens de consumo de uso pessoal que tratam do caput é o seguinte. Isso também é interessante chamar a atenção, porque hoje as empresas costumam, né, deixar disponível para o funcionário carro, casa, tá, telefone, e aí que depois ele faz serviço de saúde. Isso daqui não é considerado mais, vai ser taxado, tá certo? No imposto, não é quer dizer que é salário, mas no imposto, que é o que nós estamos discutindo, você vai pagar imposto. Se você passar um carro para o seu funcionário, aí ele ficar, não é ele usar o carro, mas ele ficar com o carro direto ou morar numa casa. Você vai ter, não sei que cálculo eles vão fazer, mas eles vão taxar isso também. Bom, aí que vem o grande nessa reforma da última hora para a gente. Quer dizer, agora está colocado na reforma que os uniformes, equipamento de proteção, aí serviço de saúde, por isso que tem a confusão lá, diz que não pode e aqui pode, tá? O serviço de assistência de saúde, fornecimento de vale refeição, vale alimentação, tá? Tudo isso não vai estar na base de cálculo, tá certo? O serviço para nós foi um ponto Então isso já bate na hora de... Já. E aí o que sobra é o que pode entrar para o cliente, para a tomadora de serviços, ela apropriar isso como crédito, abatendo esses valores. Não, na hora que você for recolher o teu IVA, tá? A sua base de cálculo é menos isso. Tá? Então você vai pagar menos. Não, mas aí o cliente ele vai ter um... O teu cliente, não, quem está te pagando a fatura, você vai repassar essa diferença para ele. Então, essa diferença. A diferença é que ele vai poder abater dos impostos que ele tem que pagar. E você também, ele também. Quer dizer, essa é por isso que eles falam que vai ter aumento de imposto, porque é um aumento de imposto. Se você considerar um IVA aí de entre 25% e 27,5%, que é o que está se propondo, com a carga que nós temos hoje, que gira em torno aí de 16%, então você tem aí, no final, você tem aí de 33% a quase 40% de aumento de imposto. Mas aí, o que os técnicos lá do Ministério da Fazenda falam? Olha, você vai ter aumento de imposto, mas não vai ter aumento de custo. Por quê? O tomador do teu serviço vai poder se apropriar desses créditos e vai abater e ele não vai pagar imposto.
Mas isso também, se nós estamos falando aí que a lei da reforma trabalhista está demorando 10 anos para ser compreendida, você imagina isso aí. Vai ser 9 anos para implantar e depois mais 10 anos para compreender, quer dizer, vai ser um período muito complicado para Você sabe que existe representantes da indústria que pregam isso, né? Que o setor mais beneficiado seria o da terceirização. Tá? Eu costumo debater, porque a indústria costuma colocar, dizendo que o setor de serviço paga menos impostos, né? E que eles pagam muito, a carga deles. E eu costumo dizer o seguinte, bom, você pode até ter uma alíquota maior, que você tem IPI, uma alíquota maior do que o setor de serviço. Mas a tua cadeia produtiva é muito grande, você abate todos esses créditos, tá certo? E lá você vai pagar bem menos que o setor de serviço, que não tem essa cadeia. Você sabe que eles ficam meio sem argumento. Então, mas aí, isso também é uma outra falta de compreensão do que é o setor de serviço. O setor de serviço é muito amplo. Então, quando fala assim, não, o setor de serviço não está acostumado a pagar emprego, é outro tipo de serviço, não é o serviço nosso, né, com predominância de mão de obra, com carteira assinada, com registro, com tudo formalizado. Então, tem uma confusão nisso daí. A gente vê que não tem um entendimento do que é um serviço terceirizado e do que é um serviço amplo. A gente está dentro dessa cadeia toda aí de serviços. Mas, assim, o setor de serviço hoje, ele está presente na indústria, no comércio, no turismo, no setor financeiro. No setor financeiro. Então, se tiver aumento de carga para o setor de serviço, isso vai impactar em toda essa cadeia. Porque é inimaginável hoje qualquer indústria ou qualquer setor econômico não terceirizar principalmente atividades de apoio. Essas empresas não teriam competitividade. O preço dos serviços, bens e serviços dessas companhias, elas seriam muito grandes e a sociedade seria afetada. Então, a terceirização, ela veio para ajudar nessa divisão do trabalho, né, para dar mais competitividade para as empresas, para dar mais produtividade para as empresas e tornar os bens e serviços mais acessíveis para a população. Então, a nossa inserção dentro desse componente econômico, ele é muito importante. Claro. E outra coisa, Hermínio, nós lidamos com o emprego, né, que é o melhor programa social que existe, é o emprego. É o que dá dignidade para as pessoas, que as pessoas possam ter lá o seu salário, né, os seus benefícios. As convenções coletivas que a gente está tratando cada vez mais estão ampliando os benefícios para cada vez mais atrair e reter trabalhadores. Então, dentro desse cenário, a gente assume um papel de protagonista. Até nós ouvimos, né, Hermínio, de um deputado que, quando ele ouviu isso, ele não tinha compreensão de tudo isso que nós falamos. Ele falou, poxa, por que vocês não... da importância que vocês têm que estar formulando todas as políticas públicas de emprego desse país. Mas a gente sabe que é um caminho que nós estamos começando, está trilhando, é um setor muito grande, muito pulverizado, né, que até unir tudo isso daí você vai demorar muito tempo, mas esse trabalho já começou. A gente tem aí diversas instituições que já estão trabalhando nesse sentido, está evoluindo. Nós temos aqui outras entidades parceiras que a gente trabalha em conjunto. Isso é muito importante para você dar essa consistência e dar essa musculatura que a gente precisa para enfrentar esses debates e colocar o nosso setor onde que ele vai estar, pela importância que ele tem, né? Isso é muito importante, né, Wander? As nossas entidades, não é? Acreditarem que o segmento é importante para a sociedade, tá? E que esse trabalho, principalmente no sistema democrático, é um trabalho que demora, é um trabalho de formiguinha. Tem que fazer na cabeça, mudando a imagem, que é o que nós estamos fazendo desde a fundação do Cinepress. A fundação do Cinepress foi muito importante para dar um apoio, né, a esse trabalho. E olha que nós mudamos muito. Se você ver, nós conseguimos vitória desde a época da Constituição. Não sei se os amigos sabem, mas na Constituinte tinha um artigo que proibia o trabalho temporário e a terceirização. Nós conseguimos reverter. Em seguida veio vários projetos proibidos, conseguimos reverter. Não só reverter esses vários projetos, como regulamentamos, né?
regulamentamos a terceirização. Hoje é lei, né? Então, você imagina. E hoje é lei, consegui. Foram 19 anos, né, de discussão. Então, você vê, mas atingimos qual era o nosso objetivo. Isso pela persistência dos nossos empresários, dos nossos muito protagonismo das nossas instituições. Lógico, várias outras instituições de serviços, mas o Sidprest tem, tá certo? Foi o protagonista nesse processo, até porque o projeto nasceu aqui. E viemos desde o tempo da Anastasia até agora. Então, veja a importância que nós temos. Mas, Hermínio, eu quero essa tela que você está colocando aí, ela é muito importante. Porque é aqui que vai pode aumentar o creditamento. Então, agora, o que a gente vai poder fazer, Hermínio? Você acha que dá para aumentar essa lista aí? Você acha que a gente consegue colocar... Mas como folha de pagamento, por exemplo, você acha que isso é possível nessa discussão que agora vai começar no Senado Federal? Olha, Wander, é possível, mas é muito difícil, né? Porque qual é o discurso contra as mudanças na reforma tributária? É que qualquer coisa, qualquer benefício que você colocar lá, entre aspas, né? Porque no nosso caso não seria benefício, como você bem disse, é emprego, né? Emprego na veia, portanto... O retorno disso é muito maior do que um aumento na alíquota, tá certo? Quem vai consumir é o trabalhador, e é o trabalhador de até 2 salários mínimos. Mas o discurso é esse, quer dizer, nós não vamos poder mexer nisso porque vai aumentar a alíquota e a sociedade não quer pagar isso. Então nós vamos ter muito trabalho, nós vamos tentar, né, continuar tentando com isso, eu acho que isso é muito justo. Tá? O outro argumento contra nós é de que toda empresa tem folha de salário. Portanto, por isso que eu acho que a desoneração de folha para todo mundo seria um discurso importante. Então, dentro dessa linha, Hermínio, nós fizemos, nesse estudo que nós apresentamos lá nos debates, nós fizemos lá chegamos a um índice que 1,4% da nossa receita bruta, ela poderia substituir os 20% do INSS, essa seria a desoneração, perfeito. Essa seria uma desoneração e que não implicaria na arrecadação da Previdência, porque essa questão do abatimento da folha sempre cai no financiamento da Previdência. Mas quem vai financiar a Previdência? Então eu acho que essa substituição, esses cálculos foram feitos, foram entregues para a Receita Federal, para os parlamentares, enfim. Nós apresentamos isso em audiência pública, está lá registrado as 2 audiências que nós apresentamos. Esse estudo foi entregue na mão lá do relator da reforma tributária na Câmara Federal, nos grupos de trabalho, né? Depois, quando foram feitos os grupos de trabalho, nessa segunda etapa, nós também participamos e entregamos lá e mostramos, né, tecnicamente, né, que isso é possível. Então, isso não prejudica o emprego e também não prejudica a Previdência. E com isso a gente mantém, né, esse financiamento para a Previdência e principalmente mantém os empregos sem aumento de custo. E vai aumentar a arrecadação da Previdência. E vai aumentar a arrecadação. Porque você tem formalização. Exatamente. Vai aumentar. Então, se você aumentar a base, você vai aumentar. Esse é o debate que nós vamos fazer lá. Mas é possível e vamos enfrentar isso. E é isso que nós vamos trabalhar agora. Porque o Senado disse que tem a intenção, segundo alguns senadores, de dar algum pitaco sim na reforma, tá? No projeto que foi aprovado na Câmara. Bom, aqui é só para mostrar para quem tem contrato com o governo, vai ter um reequilíbrio, tá? Isso está na reforma. O comitê gestor, quais seriam essas soluções integradas, né, de administração, porque ele disse que vão dar um tratamento especial para quem entrar nisso. Nós não sabemos o que é isso. Você vai se cadastrar lá no comitê gestor e você vai ser vai ser beneficiado nessa questão. Mas, Hermínio, eu queria explorar um pouco mais. Eu acho que isso é o que os... Não, eu acho que pode seguir lá, mas eu gostaria de explorar mais, que é a angústia do empresário. Né? Qual é o impacto isso até o momento? E na sua opinião, qual é a linha que a gente tem que tomar daqui para frente? Porque vai começar agora, né, na volta do recesso do Senado. Eu não sei se isso vai entrar em regime de urgência. Se for entrar em regime de urgência, isso vai acelerar. E acelerar isso agora pode prejudicar o debate,
né? Como é que você vê isso, a sequência disso, Hermínio? Até para tranquilizar e dar um pouco de luz nessa discussão e o empresário ter um entendimento melhor do que pode acontecer. Bom, primeiro, o projeto veio da Câmara já com urgência, né? E urgência é 45 dias para votar. Mas os senadores já estão se movimentando e não vão aceitar isso, tá? Eles querem discutir mais isso, até porque vão propor mudanças sim. Então nós temos aí uma grande chance de novamente voltar ao debate, e agora com o apoio, né, do nosso grande amigo, o senador Laércio Oliveira, tá? Que vai ser muito importante a atuação dele. Ele deve participar do grupo de trabalho na Comissão de Assuntos Econômicos, e nós vamos ter mais espaço sim. Eu acho que nós podemos trabalhar bem essa aí dentro dessa linha que você acabou de colocar, Wander, que é do emprego. Eu acho que a função nossa aqui, dos sindicatos, das federações, todo mundo ligado, é começar a fazer um trabalho para a sociedade da nossa importância. Como você bem colocou, nós estamos em todos os segmentos. Aumento de custo no nosso setor, tá? Que é o setor de trabalho temporário e de fornecimento de mão de obra, ele vai atingir vários outros setores. Não é? O sistema financeiro contrata mais de 50%, a indústria muito mais de 50%. Você vê o seguinte, a saúde e a educação, quanto que ela não contrata de serviços da nossa mão de obra? Veja os hospitais, a grande 70% da mão de obra dos hospitais são terceirizados. Então nós precisamos mostrar isso para a sociedade, que aí vai ajudar o nosso argumento lá no Congresso Nacional. Tá? Então eu acho que o Sindipes podia pensar muito nisso, de fazer um trabalho de valorização, entre aspas, né? Valorização, de mostrar quem é o segmento, mesmo que nós não somos Instituto de Beleza, né? Que tudo bem que isso é muito importante, né? Mas nós somos um segmento muito mais alto, muito mais importante, assim, entre aspas, para o emprego. Nós precisamos mostrar isso para a sociedade, que isso vai ajudar a nossa defesa lá no Congresso, no sentido que esse setor tem que ser, tem que ter um tratamento diferenciado, tá certo? Para que possa segurar o emprego formal, que é o que você falou, inclusive, baseado nesse estudo, né, de até 2 salários mínimos. Tá? Você tem conhecimento que o próprio governo já divulgou, não é? Um estudo dizendo que com 1,4% ele poderia substituir esse lado da empresarial. Isso comprova que o nosso estudo ele foi assertivo. Dentro bateu até o número, isso é impressionante. Você vê como é importante, são 80% o peso disso aí. Então, Wander, eu acho que o mais importante agora é o apoio às empresas, não é, associadas ao sindicato, tem que ter essa noção, tá, do papel importante que o sindicato pode desenvolver. E muito mais, é que eu estou de melhorar ainda mais a imagem do setor na sociedade. Nós é que estamos empregando. Não é? Por exemplo, lá no Congresso, acho que você até estava, que alguém falou, vamos fazer concurso público aqui para o pessoal interno. Eu até perguntei para o deputado, falei, olha, quantos desses funcionários que estão aqui, limpeza, copeira, motorista, etc., passarão no concurso público? Que é aquilo que você sempre coloca. Qual é a opção que você tem para eles? Tá? Não tem opção. Eles não vão passar no concurso público. Quem vai passar em concurso público são as pessoas com, né, nível de escolaridade superior, que é o que acontece muito isso. E esse povo vai ser jogado na rua. Então nós somos o guarda-chuva desse povo. E nós precisamos mostrar isso para a sociedade. Tá? E mostrando para a sociedade, fica mais fácil nós convencermos os parlamentares. Então, acho que é por aí. Verdade, muito bom. Vamos continuar a apresentação. Então, bom, o equilíbrio tal vai ser feito aí, né? A iniciativa privada está fora desse equilíbrio. Por quê? Porque cada um tem seu contrato, né? Tem regras contratuais à parte. Aí tem a questão do ressarcimento, só para saber que a ideia é ressarcir em 30 dias, mas depende muito do debate. Você vai poder compensar. Se sobrar dessa compensação, tá, você pode pedir a devolução disso, tá, ou continuar. Aí tem alguns prazos. Se cair no comitê, vai ficar muito mais burocrático. Tá? Você vai poder até demorar até 180 dias e etc. Então, não é... O importante é compensar mesmo com
com os impostos, tá vendo? 60 dias e vai indo, 180, e vai cair na mão. Agora, se em 180 dias o comitê não resolveu, tem 15 dias para ressarcir. O comitê está dizendo que vai resolver tudo muito rapidamente. Não, os processos administrativos que nós temos, de equilíbrio, tá, que você sabe que demora, eles que vão, não é? Com essa questão aí do eletrônica. Tá? Bom, compensação, então você pode pedir dinheiro. Ó, tá vendo? Vai ter aqui que nós estamos falando do endereço eletrônico. Olha, os municípios do Distrito Federal vão ser obrigados a emitir e compartilhar documentos fiscais eletrônicos no ambiente nacional. Você está prestando serviço lá em Caruaru, isso vai estar, essa informação vai estar lá Agora, Hermílio, tudo isso que foi aprovado na PLP 68, como esses prazos, por exemplo, a partir de janeiro de 26, ele vai depender da aprovação esse ano? Sim. Depende da aprovação esse ano, no ano de 2024, para poder esses prazos... Cumprir, se não então, for... Mas aí nós falamos o seguinte, para a gente ampliar esse debate, para essa compreensão sobre o nosso setor, nós precisamos de tempo. Se isso entra em regime de urgência no Senado, pode prejudicar esse nosso debate. Pouco tempo. Então, o primeiro ponto que nós teríamos que torcer agora é para isso não entrar em regime de urgência. Esse seria tirar o regime de urgência. Tirar o regime de urgência, porque aí poderíamos ter outras audiências públicas, mais tempo para conversar com os senadores, aí em menor número dá para fazer um trabalho mais qualificado, talvez, na questão de você estar levando essas informações, né, que nós levamos para a Câmara, onde nós somos muito bem recebidos, onde foi muito bem compreendido, onde muito bem aceito por várias correntes ideológicas. Isso foi um ponto positivo que nós vimos, né, Hermínio, nessas andanças que nós tivemos nos últimos meses. O relator falou com você, né? E o próprio relator falou, olha, eu entendo que a base do emprego está com vocês e isso vai ser resolvido, talvez não agora, né, mas assim, o empresário quer resolver agora, porque amanhã a gente não sabe como é que é. Depois lá na frente eu vou te mostrar. Vamos estar lá na frente. Sobre esse assunto aí. Bom, aqui só para falar o cashback. O que é o cashback? Quem não entendeu ainda. Que deveria ser para a educação, para a saúde. Cashback é a devolução do imposto para o pessoal que tem, você viu lá, que ganha até R$600, em média, que é o pessoal em média por família, né? Se você tem 5, são R$3.000 que você ganha, então. Então, e que estejam cadastrados no Cade Único. O Cade Único vai ser a base disso aí. Então, o cashback é isso. E ainda tem a questão da cesta básica. A cesta básica está sendo diminuída também. Quer dizer, as pessoas mais pobres foram muito bem protegidos nessa. Bom, aí sobre a base de cálculo também. Aqui eu só citei que as cooperativas, elas têm um tratamento de consumo, né? Tá? Mas a lei de cooperativa não foi mudada, ou seja, não pode ter a relação direta de emprego. O reequilíbrio que fala aqui novamente... Mas em muitos casos acontece, né? Relação de emprego com cooperativa em concorrência até desleal, a gente tem visto aí no mercado algumas situações assim que tem gerado preocupação, e distorce o mercado, isso torna a concorrência injusta. Como a lei fala que não pode ter relação de emprego, é o argumento que eles têm. Entendeu? Bom, mas o cooperado foi transformado de um trabalhador num sócio da cooperativa, né? Nem ele sabe. Nem ele sabe que ele vai saber depois, da hora que ele for mandado embora. Mas a cooperativa tem esse discurso de agricultura e consumo, né? Que é muito simpático a toda a população. Então, o restante aí é mais, né? Concessão do reequilíbrio também. Bom, aqui, ó. Wanda, então aqui entra muito mais para a nossa discussão. Bom, o importante aqui é dizer o seguinte, foi a última participação que você teve em uma audiência pública lá no Congresso, que foi essa audiência aí, tá? Deixa eu ver aqui. O tema, o tema era muito amplo na sua discussão, né? Você lembra? Então, regime específico de combustível, sociedade e cooperativa, tratados internacionais, etc. E nós, a FENACET, foi convidado para participar disso. O que eu quero dizer com isso? Primeiro é o seguinte, ó, desde a proposta 45 e 110, você está participando dos debates. Você está construindo, né, está apresentando aos parlamentares do nosso setor. Tá? Isso já vem, e isso tem melhorado bastante. Ou seja, nós estamos evoluindo, e com certeza,
Se não for agora, durante a regulamentação, nós vamos conseguir um tratamento diferenciado. Então, essa foi a outra que você apontou. E aí que eu quero dizer, olha, uma grande vitória que nós tivemos lá da PEC 45, lá atrás, tá? Que foi colocado, quem ajudou muita gente foi o Laércio, nós preparamos, o Sindiprest preparou a emenda, que foi a mudança no artigo 195 da Constituição Federal, que o setor com predominância de mão de obra, né? O setor com mão de obra intensiva, vai ter tratamento privilegiado. Ou seja, então, isso já está na... Já está na Constituição e nós temos que fazer prevalecer isso. Então, agora precisamos saber como isso vai ser aplicado e como isso vai ser revertido, então, em benefício para a categoria. Talvez a entrada da folha como insumo ou a ampliação dos insumos. Eu queria discutir assim, o governo, você tem que regulamentar isso. Tá certo? Se você está propondo a desoneração de folha, então que faça para todos os setores. Mas você tem que regulamentar porque está na Constituição. Não? E se não puder, nós não podemos fazer um projeto de lei para regulamentar isso. Então, a grande vitória que nós tivemos na grande discussão desde o início da reforma foi isso aí. Foi colocar na Constituição que a mão de obra intensiva teria um tratamento diferenciado. Aqui as nossas propostas, né? Tá? Que é o artigo que nós vamos colocar no inciso tal do artigo 12, tá? Você abater, né, daquele imposto. Essa proposta aí tem alguns abatimentos. E nós estamos entrando no inciso 6º, pedindo para que esses setores, colocando aí o NBS está lá do lado do CNAE, que é fornecimento de mão de obra temporária e fornecimento de mão de obra permanente, esses dois CNAEs. Tá? E a outra proposta que é usar a folha como crédito. Então, isso é que nós estamos trabalhando, você tem acompanhado, tá? E vamos continuar trabalhando muito sobre isso aí, ou uma ou outra. Eu acho que a primeira talvez seja mais palatável, porque a segunda você mexe, nós estamos entrando naquela alíquota de 60%, sabe? Que é a alíquota de educação, saúde e etc. Tá bom? Então, Emílio, isso aí o resumido. Agora os próximos passos, então, para a gente deixar bem definido. Então, na reabertura agora da volta do recesso parlamentar, dentro do Senado, vai ser criado um grupo de trabalho para debater a reforma tributária. E vai ser votado se esse regime vai ser de urgência ou não, é isso? O primeiro passo é... O primeiro passo é tirar a urgência. Tirar a urgência. Esse é o primeiro Tirando a urgência, aí vai ter os grupos de trabalho. Aí nós vamos poder, de novo, manter o mesmo trabalho, levando tudo isso que nós debatemos aqui, né, para os parlamentares. É isso. Essa é a sequência. E é importante, Wander, eu reitero, não é? Eu que sinto a temperatura lá no Congresso, da sociedade estar ciente da importância. Então nós temos que pensar, eu acho um foco aqui, é mostrar para a sociedade, né, aquilo que nós já discutimos. Nós estamos em todos os segmentos, principalmente educação e saúde. Qualquer aumento de imposto para a gente, além de você diminuir a formalidade, porque nosso setor é totalmente formal, certo? Acho que é um dos poucos setores formais do Brasil, porque nós recolhemos quase todos os impostos diretamente da fonte. Inclusive a Previdência, que é um valor. O pessoal está falando aí, queixando 5%, 6% do faturamento para substituir os 20% da Previdência, não é? Dos 17 setores. Nós pagamos 11%. Né? Nós pagamos 11% do faturamento. Portanto, não é possível que a sociedade não enxergue a importância desse setor e aquilo que você bem enfatizou. Nós empregamos 80% da mão de obra brasileira formalmente. Se você beneficiar esse setor vai poder atingir muito a informalidade do Brasil. Então, nós precisamos fazer um trabalho, por isso que é importante que as empresas do nosso segmento dê uma força ao sindicato, participe das reuniões, participe dos debates, inclusive para trazer informações para a gente, para nós termos argumentos lá em Brasília, entendeu? Eu chamo todas as empresas, que é importantíssima a sua participação no sindicato nesse momento. Muito bem, Hermínio. Chegamos ao final de mais um Podprestem. Quero agradecer muito a tua participação. Contamos novamente com a sua motivação, com a sua energia, com a sua disposição para lá em Brasília a gente continuar, né, o Sindeprestem, a FenaCert, defendendo
os interesses da nossa atividade. Quero agradecer você, empresário, empresária do trabalho temporário, da terceirização. Alguma questão que não foi debatido aqui ou que ainda existem dúvidas, e obviamente existem ainda, né? Podem enviar um e-mail aqui para o jurídico@sindeprestem, que nós vamos responder todas as perguntas que chegarem aqui para a gente tentar elucidar ou tentar clarear um pouco mais esse momento importante e decisivo, né? Porque isso vai depois repercutir para o resto das nossas vidas, das nossas organizações. Enfim, então isso é muito importante, essa participação que você convocou agora de todos os empresários para ajudar a gente também nesse trabalho. Isso é muito importante, porque quanto mais informação, quanto mais apoio a gente tiver, melhor o nosso trabalho vai ser feito. Muito obrigado, então, a todos e até uma próxima oportunidade.